sua Bíblia. Capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Isaías 42. Isaías 42, os versos 18 ao 25. Amém, meus queridos? Podemos ler a palavra do Senhor? Dizem assim: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presas e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs por labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Amém. Nós estamos situados num contexto do verso que o pastor escolheu como um tema, diríamos assim, para esses dias de culto. Nós estamos situados no capítulo, ou nos versos que acabamos de ler, no contexto anterior ao de Esdras. O momento em que o profeta Isaías profetizou ao povo os verdadeiros motivos que levaram eles a passarem por grandes dificuldades. Sem nenhuma sombra de dúvida, o exílio babilônico, essa história de 70 anos do povo cativo na Babilônia, é uma das mais interessantes em todo o Velho Testamento. Dali nós tiramos lições extraordinárias para a nossa vida. Ela nos ajuda a valorizar a nossa comunhão com Deus, a nos policiarmos melhor e, inclusive, a dispensação da graça que nós vivemos, trazida através de Jesus Cristo, nós vamos valorizar bem mais quando nós estudamos todo o Velho Testamento, mas alguns momentos especiais do povo, e esse que nós estamos citando, o momento do exílio. Todas as vezes que nós passamos por alguma adversidade, e aí sempre nos relacionando à família, todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis em família, nós somos propensos a procurar os culpados. Nos tornamos questionadores diante de Deus, são porquês e mais porquês, e dificilmente
nós conseguimos detectar em nós alguma causa que levou àquele momento difícil. Algumas coisas elas se tornam rotina, nós agregamos a nossa rotina diária aos nossos procedimentos, até a nossa conduta diária da vida, no cotidiano, e elas passam a fazer parte daquilo como normal, ou cria-se um hábito, e isso traz, de uma certa maneira, algumas consequências, dificuldades em relacionamento, mas principalmente dificuldade em nós enxergarmos aquela falha. Pode ser uma coisa simples e que de alguma maneira venha irritar os nossos relacionamentos familiares, que inclusive pode causar uma diferenciação em relação a nós. Um é conhecido como mais exigente, outro conhecido como mais chatinho, o outro é conhecido como um glutão, que gosta de comer além da conta, o outro é conhecido porque fala demais, outro conhecido porque não tem o hábito de saldar os seus compromissos, até os financeiros. Alguns são conhecidos porque em todos os encontros familiares ele chega mais atrasado que todos e nunca se dispõe a compartilhar, dividir despesa, sempre critica a conduta do outro, nunca procura socializar-se da melhor maneira, vivendo diferenças, perdoando. Alguns são retrucadores, reclamões. Muitas coisas existem entre nós que chamam a atenção de quem se relaciona conosco. E isso também, principalmente na família. Todos vocês, de alguma forma, têm alguém com estes predicados que eu acabei de citar, em meio à extensão da família. Todos nós temos vivenciado em algum momento essas diferenças, mas nós enxergamos esses predicados nos outros, e dificilmente nós enxergamos os nossos predicados. O que o nosso familiar diz a nosso respeito ou pensa a nosso respeito, nós não enxergamos as nossas chatices, às vezes não enxergamos as nossas exigências. Alguns desses predicadinhos que eu acabei de dizer, ele pode fazer parte integrante da minha vida, e eu não me aperceber disso. E quem está se relacionando comigo, percebe. Talvez não tenha oportunidade de falar, não tenha coragem, ou de várias maneiras tem falado, mas como eu disse no início, eu agreguei ele à minha forma de ser, fiz disso um hábito ou uma conduta normal, e tenho mais dificuldade então de enxergar, ou às vezes não quero enxergar. Existem pessoas que elas têm razão e pronto, elas nunca perdem a razão, e isso acontece de uma maneira mais comum do que você possa imaginar. Existem maridos que ele tem razão e a esposa nunca. Existem esposas que ela tem razão e o marido nunca. Existem filhos que eles têm razão e os pais jamais. E pais que eles têm razão e os filhos nunca. Por quê? Porque esses predicadozinhos foram agregados aos hábitos comuns, a forma de se portar, e a dificuldade em enxergá-los é maior. Nós vemos um texto que Deus usava o profeta para dizer ao povo
o porquê que eles estavam passando aquela angústia terrível por 70 anos. Sempre ressaltando, quando lemos Isaías, a beleza da profundidade da sua mensagem, aprender o controle exato do tempo de Deus. O poder de Deus em dizer coisas que vão acontecer há anos-luz, em prazo longuíssimo, em dizer de forma minuciosa, nos alertando, nos confortando, nos animando. Então Isaías trouxe estas mensagens em média 100 anos antes de começar o cativeiro. O Senhor o transportou em espírito e Isaías pôde transcrever de uma forma extremamente minuciosa, objetiva, clara, o que o Senhor tinha a falar para aquele povo quando lá eles chegassem. Chegaram lá porque deixaram de obedecer ao Senhor, deixaram de cumprir as ordenanças, mandamentos da lei, que era a Bíblia deles na época, se dispersaram, fizeram de algumas condições hábito, desagradaram ao Senhor por várias vezes, de várias maneiras, por alguns profetas. Deus avisou, mas me perdoe descontrair, pagaram para ver. Nós gostamos muito de ouvir Deus falar conosco, mas na maioria das vezes nós queremos que Ele fale confirmando o que já é o nosso intento, nos elogiando, grandes promessas de conquistas. Agora, quando o Senhor nos dá uma pequena, um pequeno puxãozinho de orelha, ou nos corrige, ou contraria o que é nossa intenção ou nossa vontade, ou confronta a nossa história, aí nós às vezes queremos passar aqui para o irmão do nosso lado. Não, Deus está falando é com ele, não é com Francisco. Não, agora Deus está falando com Moisés. Não. Eu jamais. É assim que nós fazemos. Eles não obedeceram ao Senhor, e Deus trouxe a eles uma palavra, explicando a eles o porquê que eles estavam passando por aquela dificuldade. Um grande anúncio de libertação veio através de Isaías, nos 17 primeiros versículos deste texto que lemos, deste capítulo que lemos. Só que ele interrompe esse anúncio, coisas que estavam por vir, e ele oferece aos irmãos uma compreensão da angústia que sofriam, das dificuldades que passavam e os motivos que tinham provocado aquilo. Olha que interessante. Deus então, ele pediu para que eles olhassem no espelho, fizessem uma boa verificação das atitudes e parassem de reclamar, porque nos textos anteriores, principalmente depois na segunda parte do livro do profeta Isaías, eles diziam assim: mas por que nós estamos passando por isso? Será que o nosso caminho está encoberto diante de Deus? Será que Deus não está nos enxergando? O que foi que nós fizemos? Um pouco dissimulados, procurando esconder-se de si mesmo, fugindo. Mas Deus, de uma forma contundente, chama a atenção deles para que eles verificassem minuciosamente os caminhos que tinham passado e valorizassem, quando saíssem daquela situação, o que Deus havia dado a eles,
Deus então ele vem conversar cara a cara e esmiuçar um assunto para que se pudesse chegar num acordo. A maioria dos grandes conflitos familiares, eles existem, continuam, porque não há diálogo. Ninguém quer ceder. Discutir relacionamento, principalmente o homem, é uma coisa crucial. Então ele prefere de alguma maneira camuflar ou continuar em meio àquela falha do que colocar os pratos limpos e mudar a conduta e aproveitar verdadeiramente as oportunidades. Com Deus as coisas não são assim. Deus, em toda a sua grandeza, sendo o Criador dos céus e da terra, com todo o poder que lhe é outorgado. Por isso que o salmista diz assim: ele habita nas alturas e ele se curva para ver a necessidade do aflito. E isso é uma coisa fora do comum, é a poesia que permite. Deus, que agora está aqui conosco e consegue nos distinguir individualmente, saber inclusive o que cada um de nós está pensando, está em todos os locais onde tem alguém vivente, nos planetas que possam não existir vida. O Senhor Deus tem o controle de todas as coisas, mas o seu amor é tão grande para com o homem, a sua maior criação, que ele de alguma maneira procura o diálogo para que este homem se conserte com ele, não tomando atitudes que ele tem poder para tomar, radicais. Deus então ele disse assim: vamos lá, vamos discutir o assunto. Nós nunca procuramos em nós o real motivo de uma queda, as dificuldades. Nós sempre vamos procurar apontar o culpado. Como eu disse, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, são dos meus filhos, são dos meus pais. Essa é a forma mais rápida de se resolver um problema familiar e que gera machucados, traumas e feridas abertas, perigosíssimas, que podem levar até a rompimentos mais radicais, infelizmente, porque não se procura descobrir em si onde se está falhando. Agora vocês imaginem, quando nós nos mudamos, nós temos um período de nos adaptarmos a esta mudança. Isso quando nós mudamos por livre, espontânea vontade, por providência divina, bênção que enriquece, não acrescenta dores, mas nós vamos sentir o nosso físico, se houver uma mudança brusca no clima do local, também vai ter dificuldade de se adaptar. Parece que tudo é diferente. A saudade dos amados que ficam, a saudade daquela rotina, dos locais que se frequentavam, pode ser a mesma franquia. Em outro lugar, em outro país, parece que é diferente. Podem ser em volta de nós algumas pessoas já conhecidas, até mesmo familiares, mas você vai ter alguma dificuldade de se adaptar. Agora imaginem esses irmãos, foram arrancados do local que moravam, levados como escravos, condenados a serem serviçais, sem escolha. Agora vocês imaginem a angústia que veio a esses corações, a
tristeza e os vários e vários outros pormenores diários que esses irmãos precisavam passar e se adaptar, e que não tinham nenhuma expectativa de mudança a não ser esperar nas promessas de Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, parece que as promessas de Deus se tornam tão distantes. Tão distantes. E quando as coisas estão difíceis, também na excelência da bondade de Deus, é que mais perto de nós Ele está, mais suave fala ao nosso coração, mas nós temos a impressão que Ele está muito longe e que Ele não está falando conosco. Isaías então ele diz assim: olha, meus queridos, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não conseguem enxergar. Vocês perderam, de alguma forma, vocês perderam referências e deixaram de ser referências. Eles estavam ali descaracterizados, eles não eram dali. Eles estavam ali porque tinham desobedecido ao Senhor e estavam pagando o preço. Desmoralizados, desacreditados. Aí você imagina as famílias, individualmente falando agora, as famílias. Os pais cabisbaixo com os filhos. Os filhos indagando os porquês dos pais, principalmente os que nasciam ali, e ouviam falar do que Deus tinha feito com eles e que serviam a um Deus grande. Os conflitos eram inevitáveis. Hoje nós vivemos dias difíceis. O Beto estava acabando de me dizer isso. Dias difíceis. E muitos de nós, de alguma forma, perdemos um pouquinho a noção do tamanho do perigo que estamos passando. Angústia, dificuldades, elas de alguma maneira às vezes parecem normais no nosso dia a dia. Por conta disso, a dificuldade de ouvir e a dificuldade de enxergar a verdade. Maridos não têm tempo, não têm paciência de ouvir a esposa, os filhos. Esposas não têm tempo de ouvir o marido, os filhos. Pais, chefes de família, líderes constituídos por Deus, então, perderam, me perdoe a moral, por algumas atitudes, os valores exatos, por se deixarem levar de alguma forma. Os filhos não respeitam, a esposa não respeita. A falta de respeito é uma coisa do dia a dia em alguns lares. Eu fui pregar outro dia e foram me buscar no hotel para eu pregar. Chegou lá um casal e começaram a conversar, e aquela conversa virou uma discussão. E de repente o irmão disse para a irmã: cala a boca! Eu estava atrás, só disse: Jesus me guarda. Eu não lembro de ter ouvido meu pai dizer à minha mãe cala a boca, e nem ela ao meu pai. Eu até hoje nunca disse, e tenho certeza do Senhor Jeová que nunca vou dizer isso à minha esposa, nem mesmo à minha filha. E nunca ouvi da minha esposa isso, e tenho certeza em nome de Jesus Cristo que eu não vou ouvir.
O chefe de família provocou de alguma maneira isso também, porque todos os males precisam ser cortados na raiz. Muitas pessoas, muitas famílias, sem ser repetitivo, mas já sendo no próprio contexto que implica que nós venhamos repetir, e até é bom para ficar bem guardado. Muitas famílias hoje não têm, devido à correria do dia a dia, aos horários extremamente diferentes, eles não têm mais uma boa convivência, ou uma convivência social. Cada um janta num determinado horário, cada um almoça num lugar, cada um toma café num determinado horário. Isso tudo vai causando um distanciamento, uma falta de cumplicidade e um individualismo. Cada um por si, Deus por todos nós aqui na nossa família. Mais ou menos é isso. A consequência é o desrespeito. O pai nunca tem tempo para ouvir o filho, para um momento de entretenimento com ele, coisa simples que seja, não tem tempo, sempre na correria. Quando sobra tempo, tem outras prioridades. A esposa, a mesma coisa, o marido, às vezes até no sentido íntimo da palavra, o distanciamento pela correria. Isso tudo gera desrespeito, quebra a cumplicidade, abre brecha para o adversário. Aí ele vem e traz os outros predicados disso e faz a festa. Aí o filho, bom, meu pai não conversa comigo, eu tenho um amiguinho lá na escola, ele conversa comigo, ele ouve os meus desabafos, ele me dá algumas orientações, a esposa a mesma coisa, o marido a mesma coisa, vão se relacionando por fora, e dentro de casa mesmo perderam a essência. Deus disse aqui a eles: vocês perderam a essência da chamada, deixaram de ser boa referência e influenciar bem a sociedade. Nós, como servos de Deus, obedecendo o ID de Jesus Cristo, que é anunciar o Evangelho a toda criatura, quando temos consciência disso, nós nos policiamos mais, porque nós sabemos que as nossas ações, atitudes, elas podem falar bem mais alto do que muitas palavras. E algumas famílias, elas são desmoralizadas diante do restante da família, dos vizinhos ou do prédio que mora, de onde trabalha. Ninguém dá crédito a ele, porque as atitudes deles são reprovadas. Elas não testificam Jesus, elas não testificam experiência com Deus, elas não testificam um cristão verdadeiro. Elas comprometem, a fala compromete, o olhar compromete, as condições financeiras comprometem, o consumismo, a concorrência, o desejo de ser o que não é. Quando eu estudava, faz tempo, né? Acho que menos do que o Pedro. Quando eu estudava no primário, meu pai ficou doente, eu era um menino novo.
e ele foi colocado na caixa na época. Então, quando vinha a lista de material escolar, tinha o dia certo de receber o pagamento. Então vinha a lista de material escolar e algumas professoras, um tanto quanto até imaturas e irreais, na época eu estudei em escola pública e não me diminui de maneira alguma, louvado seja o nome do Senhor por isso. Elas davam uma data, até tal dia tem que chegar aqui com um livro, com um material, porque nós vamos iniciar o ano letivo. Escreviam no caderninho que a gente levava nos primeiros dias. Minha mãe lia e dizia assim: se o Senhor nos abrir uma porta, nós vamos cumprir esta exigência. Se o Senhor não nos abrir a porta, nós vamos esperar o dia do pagamento e eu vou lá e compro todo esse material. Mas eu não vou comprar parcelado, não vou chegar lá para me endividar, porque depois nós temos o ano todo pela frente. Aí 1 ou 2 dias depois, chegavam os tais riquinhos da sala de aula, com o material completo. E já começava a dizer para a professora que já tinha o material. Todas as vezes que isso acontecia, eu me lembrava do que minha mãe tinha dito. E ela dizia assim: a professora não pode começar o ano letivo sem que todos tenham o material, porque existe uma norma. Ela diz assim, meu filho, para forçar os pais a serem mais responsáveis e comprarem mais rápido, porque algumas pessoas não são tão responsáveis ou não esquentam tanto a cabeça nisso. Era uma maneira também dela passar ali um pouquinho de açúcar e não nos deixar tão preocupados. Então eu cresci com essa mentalidade. Eu nunca cheguei lá e disse assim: mas eu quero amanhã. E também ela dizia: não se sinta menor do que ninguém, porque você não chegou lá com o material. Porque o nosso Deus é Deus de providência, e na hora certa vai providenciar. Mas o ano não vai começar com você passando por humilhação. Foram 8 anos no mesmo colégio. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca isso aconteceu. Sempre Deus preparou. Eu nunca cheguei como o primeiro lá, no outro dia comprei. Não era o último, mas sempre naquela data pré-estabelecida aqui, o INSS, na época era INPS, sei lá, pagava a pensão, minha mãe ia lá e comprava, porque ela fazia uma boa programação e ela sabia que no mês de fevereiro ia chegar a lista de material. Hoje, alguns pais, eles dizem: eu não vou ficar por baixo. Às vezes até usam assim: olha, eu sou servo de Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Isso é verdade. Ele é dono do ouro e da prata. Então eu tenho que mostrar que eu sou próspero em Jesus Cristo. A dívida vai até aqui, o juro no cartão, mas o filho dele não é ensinado de que há um tempo de Deus para todas as coisas. Ele já vai crescendo, se achando dono da razão, que nunca vai passar por nenhum tipo de dificuldade, que as coisas sempre serão do jeito que ele acha que deve ser. Por quê? Porque ele tem que concorrer com os outros, e às vezes alguns que compram também estão piores do que ele, mas é o que é dito como um parâmetro normal no meio da sociedade. Ei, irmão, isso descaracteriza a família, tira
a verdade da palavra que nós precisamos viver. Isso tira de nós, me perdoe, a moral, compromete a nossa conduta e causa em nossos filhos um grau ou um ar de superioridade. Aí, meu pai faz, minha mãe faz. Não, eu fui fazer uma visita, eu preguei na igreja batista lá no Morumbi. O padrão é elevadíssimo financeiro. Após me levaram para fazer uma visita na casa de um irmão, numa bela mansão, me levaram para fazer a visita. Aí o irmão disse assim para mim: eu quero que você ore por mim, porque eu estou enfrentando um problema seríssimo com uma neta que mora aqui na minha casa. Quando meu filho era pequeno, eu sempre tive uma condição boa, e anteriormente era melhor ainda. Quando meu filho era pequeno, eu tinha dinheiro para comprar qualquer brinquedo, qualquer livro, qualquer coisa para ele, às vezes antes de ser lançado na loja, porque algumas coisas era eu que intermediava, ou eu ficava sabendo dos meus amigos empresários que sairia tal carrinho e no mês tal isso, aquilo, mas eu, para ensiná-lo, pastor, eu de alguma maneira sofria com a minha esposa, porque algumas vezes ele chorava querendo, e eu dizia para ele: o dia que o papai puder, ele compra. Era como se eu tivesse dando uma facada em mim e na minha esposa. Mas eu agora não trabalho mais. Minhas empresas são administradas pelo meu filho, e eu fico aqui em casa totalmente descansado, porque ele colocou em prática aquilo que aprendeu. Ele é extremamente educado com os funcionários, e são muitos, extremamente educado com os funcionários, extremamente controlado com o dinheiro. Mas uma das netas não conseguiu ler isso, e ela está aqui comigo para eu poder ajudar o meu filho. Eu disse: amém, eu vou ajudar o meu irmão. Isso me marcou, porque eu não estava na casa de uma pessoa que tem uma condição boa. Eu estava na casa de uma pessoa que literalmente é milionária, e ele fazia o patrimônio crescer porque ensinou o filho a administrar. As coisas não são assim em muitos lares, não são. E dentro da igreja, o pior é isso, as coisas não são assim. Por isso que há uma geração de adolescentes, de jovens, que não têm planos para o futuro, que não dão valor a nada. Eu moro no prédio, e outro dia eu observei um menino novo. Eu entrei, ele estava no elevador. Ele não me respondeu bom dia, que eu disse, não me respondeu bom dia. Eu com uma criança no colo, quando o elevador abriu a porta, ele com um skate na mão. Deus deu um livramento para minha criança, porque o skate ele pegou com a maior estupidez e saiu. Não está ninguém. Eu olhei aquilo e disse assim: é dentro de casa que ele viu essas referências. Está acima do bem e do mal. Não tem educação, não respeita os mais velhos. Olha o meu cabelo dele. Não respeita os mais velhos, não respeitou uma criança de colo.
O skate poderia ter pego na cabeça da Alice, ele ia causar um belo desastre. Mas é assim a sociedade que nós vivemos. Por quê? Como disse a palavra, descaracterizaram-se ao afastarem-se de Deus. Lares descaracterizados porque não têm comunhão com o Senhor, não oram juntos, não fazem uma refeição juntos, não trocam um assunto espiritual juntos. Eu fui batizado com o Espírito Santo em um momento de culto doméstico. Na hora que nós íamos jantar, minha mãe fazia uma oração. Na hora que ela levantou, aleluia, a voz para os céus para orar, o Senhor Jeová desceu ali na cozinha e me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas as famílias se reúnem e não dizem mais que seja: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos ao que devemos, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, amém. Não, cada um vai fazer o seu prato, alguns reclamando, o bife está muito duro, não gosta de frango, não sei mais o que. Eu até respeito a alimentação, porque isso é paladar. Eu não tenho problema em me alimentar. Hoje mesmo a Eliane foi na feira, mas trouxe uns gilós de melhor qualidade. Amanhã minha voz vai estar ainda melhor, porque ela vai refugar. O giló limpa a voz. Eu não tenho problema em comer. Por isso também que eu estou fazendo uma força terrível para ficar um pouco elegante e não estou conseguindo. Ainda venho aqui, o espírito velho mais danado, só a misericórdia de Deus, não é? Mas é a realidade, eu estou descontraindo um pouco, irmãos. Mas é a realidade. Reclamam de tudo, não comem de nada, só os fast food, crescem demais, às vezes desnutrido, porque faltou alguma coisa. Aí reclama, põe a culpa na professora, põe a culpa na igreja, no líder, no pastor. O que estava acontecendo lá? Vocês perderam a essência, desvalorizaram tudo que eu dei. Deus quer te devolver moral, meu irmão, hoje. Deus quer te devolver moral, Deus quer te devolver o respeito, Deus quer te ensinar a respeitar. É sério isso. A palavra veio e ainda o Senhor disse assim: vocês viram muitas coisas, milagres, se esqueceram. Jeremias, um dos versículos mais bonitos, está lá em Lamentações. Quando ele viu a decadência, ele diz assim: Senhor, eu quero que traga à minha memória palavras que me deem esperança. Ou seja, renova em mim promessas, me faça lembrar o que o Senhor disse antes disso acontecer, que eu vou conseguir enfrentar isso. Aleluia. Deus tratava com o povo escolhido por Ele e com as imperfeições que foram diariamente sendo tratadas pelo Senhor, já desde Abraão. Deus falava com o povo que tinha visto, ouvido falar que os seus antepassados viveram grandes milagres. Primeiro patriarca Abraão foi pai aos 100 anos, e Sara, a mãe de nações desta nação escolhida por Deus, mãe aos 90 anos. Já iniciaram através de milagre.
430 anos sofrendo no Egito, Deus levantou Moisés, com mão forte, retirou eles dali, constituíram-se como uma nação. Quando passaram o Mar Vermelho, a seco, viram todos os inimigos sendo destruídos ali. Grandes milagres. Você já parou para pensar nos grandes milagres que aconteceram para o seu casamento? Naqueles detalhes, às vezes até supérfluos, verdadeiros mimos, que foram sinais de Deus para confirmar aquela união. Já olhou para os milagres na sua casa? Os bens materiais, o que o Senhor tem te dado? Já fez uma comparação talvez com ontem, e se não era servo de Deus, anteriormente ao conhecimento do Senhor e a aceitação e tornando-se então um servo de Deus, herdeiro do céu? Já parou para olhar grandes e grandes coisas que o Senhor fez? Quantos aqui, como lá em casa, pela medicina talvez não poderiam ser pais, mas o Senhor Jeová fez milagre abrindo madre? Quantos eram pobres de Marredeci, e a mão do Senhor estendeu-se, e Ele olha para os bens que tem hoje e não consegue explicar como que conseguiu isso? Quantos aqui, irmãs, que viviam oprimidas por maridos não crentes, e que hoje tem ele do seu lado na igreja, ou até vice-versa? E se isso ainda não aconteceu, esta campanha vai marcar a sua vida, e o Senhor vai fazer acontecer na sua casa também. Aleluia! Quantos filhos que não tinham os pais servindo ao Senhor com eles e hoje tem? Quantos pais que não tinham os filhos e hoje tem, vê eles na casa do Senhor dando frutos? Nós temos mais motivo de gratidão do que de reclamação, eu te garanto. Davi disse assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? E ele inicia dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. Salmo 116, ressaltando, Salmo 116, não deve ser de Davi. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha oração, inclinou para mim os seus ouvidos. Eu vou invocá-lo enquanto viver. Aí ele diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, mas naquele momento invoquei ao Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele me livrou da morte. Quantas coisas o Senhor fez por nós. O povo esqueceu-se disso. Memória curta. Esquece-se do que o Senhor fez. Irmã, você tem a sua mão aqui assim, no seu cabelo tem um enfeite verde. Isso, é a senhora mesmo, faça assim. Isso. Vamos lá. A primazia é a voz do Espírito, não é? E grande aqui é só o Senhor, e só Ele deve ser glorificado. Deus está te dando saúde esta noite. Amém. Deus está fazendo um grande movimento na sua saúde. Deus está regularizando a sua pressão arterial.
Deus está fazendo uma drenagem linfática no seu organismo, porque o seu rim está trabalhando com lentidão e isso tem gerado retenção de líquido. Deus está sendo o seu neurologista, fazendo um grande movimento na sua cabeça internamente, para que não haja mais pontadas, não haja mais dor, mal-estar, sensação de tontura, e parece que tem hora que está caindo, mas não está, não tem a certeza que está firme, uma sonolência descontrolada, comprometimento nos reflexos, comprometimento na sequência do pensamento, não consegue concluir frases, esquece o que estava fazendo. O Senhor Jeová está agindo na pressão intracraniana, fazendo um grande movimento. Tu vais sair daqui de posse de uma grande vitória na saúde. Tudo isso é psicossomático ao teu lado emocional, extremamente exigido, assustado, decepcionado, com a impressão que tem batalhado contra a morte diariamente, tem visto a família se dilacerar, não tem palavras para se dirigir a eles, está aqui hoje puxada pelo Espírito, porque não tem força de vir pela saúde e pelo lado emocional, mas o Senhor te responde, porque tu disseste a Ele que não seria mais um culto. Ele te responde, te levanta e diz a ti: a vitória vai chegar na tua casa e o nome dele é de ser exaltado. Recebe a bênção em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se esqueceram do que Deus havia feito, mas o Senhor diz assim: olha, de uma forma gloriosa, louvado seja o Senhor. A esposa de Moisés, que eu esqueci o nome, vai ali, por favor, ajude ela ali. O Senhor vai curar emocionalmente. Amém? E Deus está agindo no organismo dela. Desça lá, Ozenai, por gentileza. Eles se esqueceram do que Deus havia feito. Aí o profeta diz assim: esqueceram-se, mas são povo escolhido. O Senhor se agradou deles, foram abençoados, enriquecidos, mas devido à cegueira e à falta de darem liberdade para ouvir a voz de Deus, foram roubados, saqueados, privados dos seus direitos, tornaram-se em motivo de deboche. Aí o Senhor diz assim: ninguém pode restituí-los, ninguém pode livrá-los. Também era uma estratégia de Deus. As forças se esgotariam, aí recorreriam ao Senhor, lembrariam-se de Deus. Deus, Ele nos dá corda, fala novamente. Aí, quando as coisas não têm mais jeito, nós nos lembramos do Senhor, e a misericórdia dele vem sobre nós. Mas não espere isso acontecer. Lares saqueados pelas forças do mal, roubaram a paz, a união, a cumplicidade, a moral, o companheirismo, a conduta ética normal.
roubada, saqueada pelo adversário. Algumas pessoas sentem-se um nada, porque estão em prova, em luta, envergonhadas, cabisbaixas. Esse é o agir do mal: roubar, matar e destruir. Mas o de Jesus é vida e vida em abundância. E não há impossível para o Senhor. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. O patriarca Abraão, quando recebeu a visita de um exército do céu, dizendo que Sara conceberia, e Sara escondida na tenda, Abraão meio desconcertado, ele fez uma pergunta: haveria alguma coisa impossível, difícil, que Deus não possa realizar? Lares saqueados, roubados, relacionamentos desestruturados, famílias totalmente desregradas, perdidas em meio à sociedade, sem nenhum valor cristão visível, sem os conceitos cristãos também visíveis, individualistas, moram numa mesma casa, mas não têm convivência, dormem numa mesma cama, mas não têm convivência, não têm cumplicidade, não se auto-reconhecem, não se conhecem, não se respeitam, não são felizes, têm uma mesma conta bancária, mas não são cúmplices. Às vezes um não sabe a senha do outro. Alguns irmãos é por precaução, porque a serva de Deus não tem controle. Algumas irmãs é por precaução, porque o servo de Deus não tem controle. Mas isso acontece porque não há diálogo, porque as referências são diferentes. Há um momento de adaptação em todo casamento. Alguns passam anos sempre se adaptando, nunca conseguem se entender. Há um momento de adaptação, é ali que a gente se ajusta para viver uma vida. Mas não há essa cumplicidade. Roubaram a confiança, roubaram a união. Eu te afirmo, isto é coisa maligna. A tua casa deve ser abençoada pelo Senhor, porque você é servo de Deus. Isso não te isenta de dificuldades, de conflitos, de diferenças, de alguns momentos mais difíceis, mas o Senhor é a nossa força e o Espírito de Deus nos ajuda. E nós superamos. Louvado seja o Senhor. O Senhor disse a ele: vocês são saqueados, roubados. Não há ninguém que consiga enxergar isso, que volte-se para mim, que reconheça. Deus está disposto a iniciar este primeiro dia abrindo o nosso olho espiritual para nós enxergarmos os nossos defeitos, irmãos, para nós enxergarmos as nossas ranzinzice. Nem existe essa palavra, viu? Mas para nós enxergarmos, não existe mesmo, existe ranzinza. Para nós enxergarmos, irmão, você tem sido ranzinza em casa, coitada da serva de Deus. Irmã, você também, meu filho, minha filha, jovem, você tem sido ranzinza com os pais. Pais, você tem sido ranzinza com os filhos, e Deus está disposto a abrir o nosso olho, e nós vamos enxergar o que tem motivado alguns conflitos
essência. Aí ele diz assim: mas você mudou tanto, quando eu casei com você, você era diferente. Você também mudou tanto. Alguma coisa no relacionamento fez mal e precisa ser vista para Deus agir, para mudar, para voltar o desejo de uma vida feliz. Saqueados pelo adversário. Aí ele dizia assim: ninguém pode restituir. Deus pode restituir, devolver ao legítimo dono, indenizar, voltar ao lugar primitivo, tomar posse do que foi seu, ser ressarcido, ver uma compensação em determinada dificuldade. Deus esta noite quer restituir a sua família, quer restituir você para você, e depois você para sua esposa, você para o seu esposo, quer restituir você dentro de você, e depois você para os seus pais, e seus pais para você, porque também eles estarão restituídos. Deus quer devolver você da forma que você era quando casou-se, ou quando conheceu o seu cônjuge, que era amor daqui, amor de lá. Agora tem hora que vai logo, essa chata, essa mole, esse cara não sei o que, não sei mais o que, roubaram, saquearam. As palavras de carinho, existem tantas formas de dizer eu te amo, muitas coisas pequenas. Quando casou, saía, se comprasse um chocolate, trazia um para casa. Agora, compra o chocolate e come nem fala que comeu. Vê a propaganda lá e dizer amanhã, lá na Oliveira Lima. Eu não sei muito o nome das ruas, do calçadão de Santo André, Oliveira Lima, né? Lá tem a loja americana, não estou ganhando nada para fazer propaganda deles lá. Tem lá 2 shoppings no centro. Está lá, está lançando o produto amanhã. Se ela quiser, ela que compra. Se ele quiser, ele que compra. Deus vai restituir a você a sua forma de ser do passado, que atraía, que cativava, que tornava a sua casa diferente das demais. Sempre avisando: olha, estou no trânsito, olha, vou ficar algum tempo mais aqui, cheguei, agora vou gastar tempo aqui. Não vou gastar crédito. Isso infelizmente é verdade. Coisinhas pequenas, as raposinhas vão saqueando, minando, e gera isso aqui que nós acabamos de ver. O Senhor puxando a orelha deles. Eles viviam ali uma angústia terrível, uma agonia, uma aflição, uma inquietação, uma ansiedade de quando aquilo ia acabar. A aflição também é sofrer precipitadamente,
você já começa a sentir aquele aperto. A agonia é um sentimento que não tem controle. Meu Deus, vai chegando a hora, já vai chegar aquele chato. Meu Deus, já são 10 para 6. 6 horas chega aquela chata para ficar falando na minha cabeça até meia-noite. Aí os filhos também. Ih, está chegando a hora do meu pai chegar. Vai começar a briga aqui dentro de casa. Vão começar a se degladiarem os dois. Com palavras bem educadíssimas. Atitudes também educadíssimas ao extremo. Não compartilha nada. Aí a serva de Deus vive aquela agonia o dia inteiro. Glória a Deus! Tem um hino na harpa, é o 116, que o coro diz assim: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Assim, o dia inteiro. Aí vai chegando o momento do encontro familiar, que deveria vir acompanhado de uma euforia, uma ansiedade, saudade e desejo de se compartilhar o dia, inclusive ouvir conselhos, opiniões. Uma coisa, eu tenho vários defeitos. Eliane hoje não está aqui. Amanhã ela vai estar. Eu também tenho defeitos, não sou perfeito. E também tenho que me adequar à palavra aqui. Mas tem uma coisa que ela vive em paz. É que eu não tenho facilidade, de forma alguma, em criar uma história, falar assim, vamos dizer, uma mentira. Todos nós não devemos ter, porque o pai da mentira é o diabo. E o que mais ele saqueia nos lares é a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não tenho. Então, se alguma coisa me chateia, ou se eu esqueço, ou se eu não gostei de alguma coisa, mesmo que eu não diga no dia, quando eu dizer, quando eu vou e falo, ela fala: eu estava esperando você falar, que eu sei que você não consegue ficar sem falar. Eu sei que uma hora ou outra você vai falar. Ela observa mais. Observa, não fala nada, eu olho sempre para não falar. Por isso que eu falo antes, né? Será que a sua chegada em casa, ela é motivo de alegria ou de tristeza, agonia, aflição? Porque se isso está acontecendo, primeiro precisa ser descoberto em nós. Porque tudo vai ficar mais fácil, mais simples. Deus tratava com Israel porque o Senhor amava Israel. Um pai corrige um filho porque ama, porque quer o melhor para ele. Deus nos corrige porque quer o melhor para nós. E às vezes algumas dificuldades, provas que Ele permite que venhamos passar, são maneiras de nos reaproximarmos dEle, de nos conscientizarmos das coisas, de mudarmos a nossa conduta. Foram 70 anos
dificuldade, de angústia. Imagina, irmão, que coisa terrível. 70 anos. Mas o Senhor prometeu e daria a eles vitória. Só que Deus veio explicar para eles: olha, vocês tomaram isso por opção, vocês estão sofrendo as consequências. Eu posso estar sofrendo consequências das minhas atitudes. Amém? O teu lar pode ser hoje o reflexo das atitudes continuadas. Teu lar pode ser isso. Mas o Senhor Deus está nos convidando a acreditar na restituição. Deus vai devolver a você uma lua de mel, não uma viagem. Também Ele pode fazer. Mas na lua de mel tudo é bom. Depois que passa, aí se começa a descobrir as ranhetices. Aí os saqueadores do mal começam a vir. Eu deitei outro dia, eu pedi para ela orar por mim. Eu fui viajar e eu deitei para dormir, deixar um apartamento, uma suíte. Porque não quiseram me deixar num hotel. Enfim, eu fui dormir. Quando eu tentei fechar o olho, uma nuvem de mosquitos ficou em cima assim. Eu olhei aqui e disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. E vários, eu não sei como que é uma cara de mosquito. Eu não sei. Mas eles faziam careta para mim e davam risada. E eu fui perdendo as forças, porque eu disse: meu Deus, eu tenho que expulsar. Eu tinha consciência de que eu tinha que expulsar aquilo. Eu fui perdendo as forças e clamando ao Senhor. E vale ressaltar, aqui em casa, aqui no meu apartamento, minha esposa sentiu a mesma coisa, porque é a mesma cara. Teve dificuldade para dormir e orava por mim. Um amigo meu também disse: irmã, tem hora que os vasos se tratam assim, né? Eu estava orando por você, o que é que aconteceu? Aí eu ainda falei: grande foi a batalha. Eu não sei o tempo que aquilo ficou. O tempo real aqui. Mas eu sei que aqueles mosquitos ficavam me enxame aqui assim, feios, e zombando e rindo, até o momento que eu disse: Jesus, me ajuda, me dê força. E eu repreendi no nome de Jesus. Eu nem sei se eu falei literalmente ou só foi só em pensamento. Eu sei que como uma bomba sumiu aquilo ali. Eu dormi um sono só. Um calor terrível. Eu dormi um sono só. No outro dia, quando eu acordei, deixaram tudo preparado, fui tomar um café. Aí a voz do Senhor me disse: aqui é uma contenda terrível, uma brigaiada terrível. A mãe deseja mal para essa própria filha, a filha deseja mal para outra irmã, o pai é conivente com tudo porque não tem coragem de enfrentar a esposa, o genro abriu mão de tudo porque também não quis enfrentar a sogra. Já não é uma coisa simples.
não quis enfrentar a sogra. Por isso, aqueles mosquitinhos falavam no ouvido de um do outro. Era aquelas respostinhas como espetadinha, indiretinha, uma coisa horrível. E eu disse: Jesus, não deixa eles pedir para mim orar aqui não, porque se eles pedirem para mim orar, eu não posso emborcar. Qualquer coisa eu falo com o pastor. Por ética eu não vou citar o nome do pastor, mas eu estava com um pastor famoso. Qualquer coisa eu ligo para ele e ele me tira daqui. Aí, quando eu pensei que não, Deus é tão bom, né? No dia que eu ia embora, meu voo era 1h05 da tarde. Quando era 11 horas da manhã, me deram um almoço. E disseram assim para mim, chamou todo mundo. Isso aí não é muito bom. Chamou todo mundo assim. E disseram: faça uma oração por nós. Eu disse: bom, Jesus, eu estou no Brasil, qualquer coisa eu desço, chamo um táxi aí. Aí eu fui orar. Eu procurei algumas palavras e fui falando o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Quando eu acabei de orar, irmãos, era um silêncio total e absoluto. A reação daquele povo foi pior impossível no sentido emocional, porque geralmente começa, quando Deus começa a falar conosco, nós começamos a chorar, nos alegramos. Eles não, foram totalmente secos, frios. Eu já tinha almoçado, frios. Levantou-se o rapaz e disse assim: pastor, o senhor vai para o aeroporto agora? Eu falei: demorou. Me colocou dentro do elevador, tinha até uma atriz lá no elevador, que mora no mesmo prédio. Me colocou dentro do elevador, em silêncio ele foi, 12 quilômetros, me deixou no aeroporto, só estendeu as mãos, não falou nada. Eu embarquei e vim embora. Eu disse: bom, maior é o Senhor. Deus abre porta onde não tem. O que importa é eu falar o que Deus mandou. E ninguém ouviu. Passaram 2 anos. Aí eu fui novamente na mesma cidade. Não fiquei naquele apartamento, porque eles tinham vendido, enfim. Me colocaram no hotel. E na hora da pregação, o pastor me ligou e disse assim: olha, vão passar aí 10 para 6 para te pegar. E o culto é 6h30, tá bom? Eu falei: tá bom. Quando eu desci no saguão do hotel, veio o rapaz. Quando eu vi, eu disse: sangue de Jesus, é o moço. É o rapaz. Aí quando ele me viu, ele já me salvou aí no carro. Ele disse assim: eu fiz questão, pastor, de vir buscar, porque eu quero dizer ao Senhor, pastor, que Deus fez um milagre na nossa família. Deus fez um milagre. Mas nós precisávamos ter ouvido aquilo. Ele disse: principalmente minha sogra precisava ter ouvido. Eu disse: ela não ficou com raiva de mim? Não, pastor. Pense, me deu foi uma bela de uma camisa de grife, uma gravata na igreja. Disse: isso aqui é uma maneira que eu quero agradecer ao Senhor, pastor. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando Deus nos confronta e mostra para nós: ei, vem aqui, encardidinho, eu quero te fazer novamente mais alvo do que a guerra. O hino 116 da sua casa, ele vai ser entoado, mas de gratidão ao Senhor, porque Ele te livrou do pecado. Porque ele começa dizendo: eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas agora salvo estou por seu amor.
Aí ele diz: livre estou, livre estou. Isso não vai mais acontecer quando sair alguém. Isso não vai mais acontecer quando viajar alguém. Isso não vai mais acontecer quando você estiver precisando voltar para casa, porque o Senhor Jeová quer restituir a sua história novamente, quer restituir a sua família, quer te dar vitória essa noite, prazer de estarem juntos. Amém? Eu quero que você fique em pé, por gentileza. Eu conversei com o Beto só pelos WhatsApp. A tecnologia nos faz. Eu converso com meus amigos lá do outro canto, que estão em obra missionária, enfim, nos WhatsApp. Isso aí, se souber usar, é uma grande vitória de Deus para nós. Eu vou orar por todos vocês. Depois ele me explica se ele tem alguma forma de queira que se conduza de uma outra maneira. Aí nós vamos obedecer a partir de amanhã. Amém, meus queridos? Por isso também eu não vou convidá-los a virem à frente, mesmo porque houve um impacto aqui para nós. Deus está disposto a nos ajudar a nos enfrentarmos a nós mesmos, e eu tenho certeza que nós vamos refletir muito na fidelidade do Senhor. Amém, meus amigos? Eu quero que você cuide da sua cabeça. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome por tua fidelidade, por tua misericórdia, em termos concedido esta oportunidade especial de estarmos na tua casa. Como disse o teu servo, um trabalho específico à família. Há uma demonstração de fé aqui com estes cartazes, Deus. Uma demonstração de confiança mútua, inclusive nas famílias aqui que representam a Igreja Batista dos Povos. Todos estão se abrindo, canta e da graça, para que o Senhor possa fazer um movimento. E aprove ao Senhor nos confrontar com a palavra esta noite, nos fazendo descobrir onde estão as nossas falhas, para nós voltarmos, e a promessa é restituição. Eu te peço uma bênção especial agora a favor de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, eu ordeno uma bênção sobre todos os servos de Deus, serva de Deus, pai, filho, esposa, esposo. Deus, eu te peço uma bênção especial sobre todos aqui, que no teu nome nós possamos sair daqui hoje renovados, fortalecidos pelo poder que há na palavra. Nós repreendemos todo o intento do mal, todo o laço do passarinheiro em meio ao caminho, que está repreendido agora, porque o Senhor nos livra. Laço do passarinheiro que quer roubar a palavra, que quer deturpar o sentido dela, que quer confundi-la. Em nome de Jesus nós repreendemos. Laço do passarinheiro que quer acusar e não provocar mudança, nós repreendemos e ordenamos a exatidão da eloquência, intrepidez e a voz erudita do Espírito de verdade em cada coração, em cada família representada. Aqueles que não puderam vir e que compõem a Igreja Batista dos Povos e que talvez vão vir amanhã, nós colocamos eles debaixo da mesma bênção hoje, a bênção da restituição aos princípios, e o nome do Senhor glorificado. Receba, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor, e faz um milagre a favor de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Amém.